Circle of Inevitability, capítulo 1038. A equipe. Depois que Franca guardou a característica de Beyonder da demônia da imortalidade, que havia se consolidado após ser destruída, a Madame Mágica disse aos três, além de alguns materiais mais fáceis de encontrar, que são meramente simbólicos, devemos ter todo o resto. O que resta é a preparação para o ritual. Posso ajudar a qualquer momento. Obrigado. Lumian pensou por um momento e perguntou, devemos ir agora? A Madame Mágica sorriu e disse, as características de Beyonders de nível anjo, especialmente da sequência 1, não são apenas limitadas, mas muito raras, e suas localizações são relativamente certas. Se houvesse algo semelhante neste tesouro, só poderia ser da sequência 2, e muito provavelmente do caminho do caçador. Lumian apontou para o fim do corredor profundo, como um dos arranjos de ressurreição do Imperador de Sangue. A característica de Beyonder correspondente está atrás daquele espelho, junto com sua pessoa espelhada, talvez até já absorvida e fundida por sua pessoa espelhada. Em outras palavras, era quase impossível encontrar características de Beyonder de nível anjo, incluindo artefatos selados de grau 0, em outras salas ao longo do corredor, então Lumian e os outros não precisavam continuar explorando. Claro, esse era apenas um dos motivos. Mais importante ainda, o Vingador Azul pertencia ao Senhor Enforcado, e teoricamente este cofre de tesouros também era seu, o equivalente à sua propriedade privada. Ele só havia permitido que Lumian e os outros pegassem os materiais correspondentes com base em uma promessa. Se Lumian e os outros abrissem outras salas e pegassem outros itens, seria muito desrespeitoso com o proprietário. Embora a Madame Mágica não tenha dito isso explicitamente, todas as três demônias entenderam e expressaram seu desejo de ir embora agora e pensar em como organizar o ritual. O Senhor Enforcado assentiu sem mudar nada em sua expressão. Você pode retornar pelo mundo dos espelhos. A Madame Mágica e eu ainda temos alguns assuntos para resolver. Tudo bem, Lumian respondeu com um sorriso. Ele conseguia imaginar o que o Senhor Enforcado queria fazer. Como capitão do Vingador Azul, o Senhor Enforcado não possuía a aura remanescente de Tudor, nenhuma linhagem correspondente e não era do caminho do caçador nem da demônia. Embora guardasse um cofre de tesouros, ele teve dificuldade para entrar e só pôde esperar que Lumian abrisse o controle de acesso. Somente com o posicionamento e a ajuda da Madame Mágica ele conseguiu entrar. É claro que ele não podia perder a oportunidade e precisava explorar um pouco e pegar alguns itens úteis. Esses podem ser artefatos selados de grau 1 que podem ajudar a melhorar sua força, ou itens relacionados às características de Beyonder que podem ajudá-lo a cultivar mais subordinados e mais fortes, ou itens especiais que podem ser úteis em momentos críticos ou apontar para certos segredos do Império Tudor. Como os outros exploravam o próprio cofre não era da conta de Lumian. Ele pegou um espelho e conduziu Franca e Jena para fora do cofre, depois usou o teletransporte para retornar à luxuosa vila em Traer. Como os casos de Madame Poales e da criança Omibela ainda estavam sob investigação, Lumian não havia retornado ao seu apartamento originalmente alugado para se encontrar com seu subordinado Lugano. Ele ainda estava cauteloso com possíveis problemas relacionados à grande mãe que pudessem existir com ele. Onde está Ludwig? Jena olhou ao redor da sala e perguntou a Anthony, que estava concentrado lendo o jornal. Anthony apontou para o anexo da vila. Na cozinha. Depois de comer a comida de Traer por vários dias, ele sente falta da comida da Cidade dos Sonhos e quer tentar fazer um pouco ele mesmo. De repente, uma imagem surgiu na mente de Lumian e dos outros, Ludwig movendo uma cadeira para a cozinha. Depois, em pé sobre ela, lutando para manusear utensílios de cozinha que não correspondiam exatamente ao seu tamanho e altura.
Eu também sinto falta, disse Franca animadamente. Olha, é assim que um chefe profissional é, com apenas 8 anos de idade. Jenna assentiu e disse a Lumian e aos outros: vou à agência telegráfica aqui perto para mandar um telegrama para Julien. Ele volta para Traer na semana que vem, e preciso perguntar o horário exato e se ele vai pegar um barco ou uma locomotiva a vapor. Ela não tinha pressa em discutir seu próprio ritual, pois já havia um plano preliminar. Depois que Lumian fosse uma demônia da imortalidade e tomasse emprestado o presente da terra, depois de se comunicar bem com o clube de tarô e a igreja do conhecimento, eles a levariam para a cidade dos exilados para avançar usando os criminosos de lá. O único problema com esse plano era que, assim que Jenna avançasse com sucesso, ela se tornaria uma semideusa de sequência 4, o que entrava em conflito com as regras de Morora e causaria mudanças negativas em 001. A solução atual era pedir ajuda à Igreja do Conhecimento, auxiliando a Madame Mágica, para que esse anjo do caminho da porta pudesse transferir a recém-avançada, Jenna, diretamente usando marcas pré-esquerdas, sem entrar em Morora. Lumian havia perguntado a Jenna em particular se ela consideraria usar a espada da coragem para se tornar uma cavaleira de sangue e ferro. Com a composição e o entrosamento atuais da equipe, o ritual correspondente não seria difícil depois de algum tempo de adaptação. Mas Jenna ainda esperava continuar no caminho da demônia pura. Ela disse a Lumian que essa era sua única característica especial no momento, e que, assim que mudasse para caçador, a perderia. Características especiais representavam tanto riscos desconhecidos e enormes quanto encontros potenciais e ganhos significativos. Com o apocalipse aparentemente se aproximando, ela estava disposta a correr os riscos correspondentes em troca de um rápido crescimento de sequência e poder para proteger melhor aqueles que desejava proteger. Lumian não tentou persuadi-la mais naquele momento, apenas suspirando e citando uma frase da Cidade dos Sonhos que dizia: a sorte favorece os ousados. Depois que Jenna colocou seu chapéu de sol e abaixou o véu negro para cobrir o rosto, deixando a luxuosa vila, Lumian disse a Anthony: você quer continuar com a missão dos alquimistas da psicologia? Anthony já havia sido designado para Lumian, o novo Senhor Carruagem, e poderia impedir completamente a missão original dada pela Madame Justiça. Antes que Anthony pudesse responder, Lumian riu. Você está prestes a se tornar um sequência 4, manipulador. Essas pessoas que brincam com a mente dos outros não deixarão um semideus não cultivado por sua própria organização entrar em seus níveis essenciais. Anthony havia digerido a poção sequência 5, caminhante dos sonhos mais rápido que Lumian e os outros porque, durante esse tempo, ele estava ativo, caminhando e trabalhando no verdadeiro sonho de uma grande existência. Prestes a avançar? Perguntou Anthony, intrigado. Os portadores de cartas dos arcanos maiores teriam encontrado os ingredientes correspondentes? Não deve ser tão fácil assim, né? Se fosse assim, a Madame Suzy já teria se tornado uma semideusa há muito tempo. Lumian colocou o cabelo caído atrás da orelha e sorriu. A Madame Justiça está procurando por um dragão ancestral. Ela obteve alguns resultados, mas continuava sem encontrá-lo. Depois que o Senhor Tolo despertou, ele lhe deu uma revelação que deve ser muito útil. Podemos ver resultados em breve. Anthony assentiu e, após considerar por alguns segundos, disse: quero continuar meu contato com os alquimistas da psicologia, mas não quero mais entrar em seus níveis essenciais. Depois de me tornar um semideus, também esconderei minha sequência e lidarei com eles no meu estado atual. Este é um canal de informação muito bom, e não quero abrir mão dele. Tudo bem, Lumian realmente precisava desses canais de informação. Depois de trocar mais algumas palavras, ele e Franca subiram as escadas.
Caminhando sobre o tapete grosso no corredor, Lumian virou a cabeça para Franca. Você não precisa mais cumprir a missão da seita das demônias. Esta era uma missão da Madame Justiça, e como Franca agora estava subordinada à carruagem, Lumian tinha total autoridade para ajudá-la a deter esse assunto. Franca ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Já que você escolheu esse caminho atual, acho que descobrir a situação com a demônia primordial e os segredos do mundo dos espelhos especial são tarefas inevitáveis, e nenhuma delas pode ignorar a seita das demônias. Independentemente de eu ter sido exposta ou não, mesmo que me usem ou armem armadilhas por meio disso, ainda é um bom ponto de entrada. Ter conexões significa ter oportunidades. Lumian olhou para Franca sem falar. Sentindo-se um pouco desconfortável sob o olhar dele, Franca só conseguiu perguntar com um sorriso: Você se comoveu? Sim, Lumian assentiu. Ah, por que você não está sendo teimoso dessa vez? Agora não sei como responder, Franca murmurou. Na verdade, Jena continuar no caminho da demônia também envolve esse tipo de pensamento. Antes que Lumian pudesse falar novamente, ela mudou de assunto bruscamente. Deixe-me fazer uma pergunta, só por curiosidade. Se você usar brevemente o poder do bispo de guerra dentro do selo, seu corpo mudará? Normalmente, as mudanças físicas trazidas pelo poder de uma bênção, desde que não causassem um colapso imediato, ocorriam gradual e sutilmente ao longo do tempo. No entanto, os poderes de bênção dos caminhos do caçador e da demônia possuíam inerentemente a qualidade de mudar o corpo. Sim, o corpo vai, mas o espírito não, explicou Lumian simplesmente. Tomar poções para mudar de gênero também afetaria o espírito, assim como Franca, quando sua projeção astral vagava pelo mundo espiritual, sua forma também era feminina. Mas as mudanças trazidas pelas bênçãos limitavam-se ao corpo e à mente, o que significava que mesmo que Lumian retornasse ao estado masculino usando os poderes do bispo de guerra contidos no selo, seu espírito ainda apareceria como Lumina. Franca ficou animada imediatamente. Você pode tentar, deixe-me ver. Se isso desse certo, ela poderia buscar bênçãos correspondentes no futuro. Então, ela poderia ser homem quando quisesse ser homem, mulher quando quisesse ser mulher, e nenhum dos dois, se preferisse. Afinal, o objetivo de Lumian era ressuscitar Aurore, o que significava que ele alcançaria níveis muito altos, e buscar bênçãos temporárias dele não teria nenhum perigo oculto. Antes que Lumian pudesse responder, Franca balançou a cabeça. Deixa pra lá, deixa pra lá. O brinco mentira usa o poder Beyonder correspondente para mudar o corpo sem dor, mas as mudanças trazidas por esse tipo de poder vêm com o próprio poder, são forçadas, incontroláveis e devem ser muito dolorosas. Deixa pra lá. Você já foi uma demônia da aflição e uma demônia do desespero. De que dor você tem medo? Lumian provocou, enquanto seu corpo mudava repentinamente. Houve tanto o contorcer da carne quanto o ranger dos ossos. O rosto de Lumian se contorceu por vários segundos antes de retornar à sua aparência masculina original, porém mais bonito, com mais daquele charme masculino. Franca observou com preocupação e curiosidade, então disse: realmente funciona. Seus olhos se moveram levemente e ela acrescentou: você pode fechar os olhos? Lumian não recusou. Então, ele ouviu Franca suspirar e dizer: todos sabemos que você vê seu corpo feminino como o da sua irmã e, a menos que ela concorde, você não fará nada sugestivo com ele. Respeitamos seus pensamentos e a própria Aurore, mas às vezes ainda queremos ver Lumian, abraçá-lo. Assim que Lumian estava prestes a falar, uma sensação de calor pressionou seus lábios. Depois de um momento tranquilo, sereno e doce de envolvimento, Franca se afastou.
Lumian abriu os olhos e viu que ela estava de repente um pouco mais alta que ele. Instintivamente, Lumian olhou para baixo e descobriu que várias camadas de degraus de cristais de gelo haviam se formado sob os pés de Franca em algum momento. Franca arregalou os olhos e disse: "Desta vez eu tomei a iniciativa e pensei que beijar você de cima seria mais apropriado para o clima atual." "O que você quiser", disse Lumian, sem se comprometer. Franca desceu dos degraus de cristal de gelo e suspirou novamente. "Volte a se transformar agora, minimize a influência da bênção." Ela então apertou os lábios, bateu palmas uma vez e disse com um sorriso: "Com o apocalipse se aproximando e todos nessa situação, vamos nos virar por enquanto." Ponto.